Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 6 de janeiro de 2019, e o nosso tema hoje é um olhar sobre os OVNIs. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. E antes de começarmos, eu gostaria de trazer 3 recadinhos rápidos. O primeiro é que nós atingimos a marca de 32 mil inscritos no canal. Muita gente nova chegando, o canal está crescendo, isso é muito bom. Eu fico sempre assombroso quando paro para pensar sobre o alcance das reflexões, o feedback que recebo das pessoas, e tudo isso é uma coisa muito forte para mim. Ainda mais se considerarmos que o canal é essencialmente de áudio. Então eu fico muito feliz com esse crescimento e peço que, se você se identificar com alguma reflexão, não precisa ser com todos, porque obviamente nem todos vão concordar comigo em tudo, mas naquilo que você concordar, naquilo que você se identifique, eu peço que você compartilhe esse conteúdo, para que ele possa chegar até pessoas que talvez necessitem dele. Não peço para que você se torne um chato e fique esfregando espiritualidade na cara de quem não quer nada com isso, não. Mas de repente você tem um amigo, um tio, um primo, que às vezes gosta desse assunto e talvez, só talvez, seria importante que ele conhecesse o canal e as reflexões. Muito bem. O segundo recadinho, ainda pegando carona no primeiro, é para dizer especialmente às pessoas que estão chegando que esse canal é um canal de espiritualidade que permeia o universo espírita, umbandista, mas não está preso a um nem a outro. Então eu tenho recebido mensagens de pessoas que querem saber mais sobre Umbanda, e obviamente eu estou disposto a falar e aberto a isso, até porque sou médium num terreiro de Umbanda, trabalho com Umbanda, mas não estudo apenas Umbanda, estudo muitas outras coisas e trago um pouco daquilo que estudo aqui no canal. Então, nosso objetivo aqui é falar de espiritualidade que permeia, mas não está limitada ao universo de uma ou outra religião, ok? Muito bem, e o terceiro recadinho é que, obviamente, esse é um tema polêmico. O que eu vou trazer aqui é muito do meu estudo, das minhas reflexões e um pouco da conversa que eu já tive com as entidades. Obviamente é um tema que falta muita coisa a ser elucidada e que sem dúvida é um dos grandes mistérios da humanidade. Muito bem, recados feitos, vamos para o que interessa, né? Desde criança eu sou muito ligado a esse assunto dos OVNIs. E perceba que eu estou chamando a reflexão de OVNIs, que significa objetos voadores não identificados. Eu não estou falando disco voador propriamente, até porque isso já remete à ideia de um extraterrestre, de uma nave, de uma tecnologia. Então, eu não estou falando disso propriamente. Eu estou falando de objetos voadores que não são identificados. Desde criança, esse assunto me fascina, então eu estudei também bastante coisa sobre ufologia, conheço muitos casos brasileiros e internacionais, apesar de não ter me aprofundado nesse universo como fiz com a espiritualidade, né, que é o meu xodó, mas ainda assim li e estudei bastante coisa, de modo que tenho a plena convicção de que existem objetos não são feitos por pessoas encarnadas. Eu não posso dizer que são naves de outros planetas. Eu não acredito que seja a humanidade do futuro vindo dar recado para a humanidade do presente. Eu acredito que, pelo menos, em grande parte, os objetos voadores não identificados que nós vemos no céu são máquinas espirituais. Bom, se você não conhece nada desse assunto, nesse momento você deve estar pensando que eu estou viajando na maionese. Mas eu peguei aqui algumas referências
que já estão disponíveis à consulta pelo menos 75 anos e que ainda foram pouco exploradas, tanto pelos espíritas, de onde veio essas referências, quanto pelos espiritualistas de forma geral. Então, eu vou ler aqui alguns trechos de alguns livros, vou citar a fonte e trazer comentários, e ao final eu vou costurar tudo isso, dando a minha visão sobre esse assunto, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Livro Nosso Lar, capítulo 10. Livro lançado em 1944, quase 75 anos atrás. Olha o que ele diz. Do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Bom lembrar, quem acompanha o canal sabe que sou muito fã da obra do André Luiz e que acho deveria ser estudada por todas as pessoas interessadas em espiritualidade, religiosas ou não, espíritas, umbandistas, esotéricos, enfim, quem se interessar sobre esse assunto. Vamos lá. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. E aí há uma nota. Carro aéreo, que seria na Terra um grande funicular, que é algo semelhante ao teleférico que nós teríamos aqui hoje. Continuando. Mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro suspenso do solo, a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado, entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não me permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Então, é no livro Nosso Lar, capítulo 10, que pela primeira vez André Luiz, em suas obras, vai falar sobre esse veículo que na colônia Nosso Lar era chamado de aeróbus e que era uma espécie de sistema de veículo para transporte público, levando espíritos de um lado a outro na colônia. Examinar esse assunto em minúcias levaria muito tempo, mas eu posso resumir dizendo o seguinte: nas colônias espirituais, principalmente nas colônias próximas da Terra, a grande maioria dos habitantes não tem elevação suficiente, não estão desmaterializados o suficiente para, através da força do seu pensamento, se transportar de um lugar para outro, como normalmente fazem os espíritos mais elevados. São zonas de transição entre uma esfera e outra, entre um estado material e outro. E por essa razão, o próprio André Luiz nos descreve várias tecnologias que existem nas colônias espirituais e que, diga-se, ainda não existe na Terra. Isso aqui é de 1944. De lá para cá, o mais próximo disso é o trem-bala, e mesmo assim ainda não é a mesma coisa. Então, vamos lembrar, nós estamos aqui lendo um trecho de um texto de 75 anos de idade. Isso não é novidade. Então, André Luiz observa, esse veículo que ele fala que seria semelhante a um grande funicular, ou seja, se assemelharia a um teleférico, como tem lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, esse tipo de coisa, e que deslocava-se com muita rapidez e que tinha algumas antenas na tolda, que era constituído de um material muito flexível e que se movia com uma velocidade tão grande que ele não conseguia
observar direito a arquitetura dos lugares por onde ele passava, tamanha era a velocidade. Muito bem, vamos seguir para a próxima referência, também no livro Nosso Lar, só que agora no capítulo 33. Onde está o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei as razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos não se pode prescindir da colaboração dos animais. Nosso Lar, capítulo 33. Eu vou deixar essa parte da colaboração dos animais para uma outra reflexão em um outro momento. Mas vamos nos ater aqui ao restante desse trecho. Então aqui André Luiz está perguntando se o aeróbus, esse mesmo veículo que eu acabei de descrever, poderia ser utilizado no umbral. E então a enfermeira que ele menciona é a Narcisa, que está conversando com ele, uma benfeitora, e ela vai dizer que não, porque havia problema de densidade de matéria, sendo o aeróbus um aparelho desenvolvido para atuar dentro das colônias espirituais, sendo, contudo, possível desenvolver aparelhos que pudessem se movimentar dentro do umbral onde a densidade da matéria, a densidade vibratória é muito pesada. Então o aeróbus não servia para aquilo, mas outras máquinas poderiam servir, assim como o avião serve para o ar, enquanto o submarino navega debaixo das águas. Então são aparelhos diferentes, com objetivos diferentes. Contudo, geralmente, os grandes espíritos não preferiam utilizar esses aparelhos. Lembrando que nós estamos falando de um mundo de 1944. Se você tiver qualquer dúvida do atraso que era nosso processo tecnológico, pesquisa aí como era o mundo em 1944 e tenta imaginar, caso você esteja espantado com essas informações em 2019, como é que elas chegaram às mãos das pessoas em 1944. Muito bem, vamos dar mais um pulo então e vamos agora para o livro Os Mensageiros, capítulo 33, também publicado em 1944. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, Aniceta explicou. Aceitei a cooperação do aparelho não porque os desejo escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constitui ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. Então, ponto. Aqui, outro livro, outro espírito, está dizendo a mesma coisa que Narciso havia acabado de dizer. Ele aceitou esse aparelho que ele descreve como um carro com asas, não porque desejava que André Luiz e seu companheiro Vicente, são os personagens desse livro, se habituassem ao menor esforço, mas para acelerar o trabalho. Eles já haviam recebido as lições espirituais, e é um trecho muito bonito do livro, por isso recomendo fortemente que seja lido, e era necessário agora adiantar a tarefa. Muito bem, vamos continuar a leitura. E depois de pequena pausa, continuou. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia.
Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes. Sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais, que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhantes realizações podem não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Bom, então, ele está dizendo, né, que esse aparelho ele não chega até a crosta, ou seja, ele não vem até a Terra propriamente, e que eles poderiam utilizá-lo somente durante algumas horas, sendo que em seguida eles iriam prosseguir a pé. Em outro dia, em algum momento, eu vou fazer uma reflexão sobre os caminhos espirituais que ligam a Terra às colônias, onde eu vejo ali uma relação muito clara na mitologia nórdica, por exemplo, com aquela Bifrost, mas isso fica para uma outra hora. Então esse aparelho, que era semelhante a um carro com asas, já podia se movimentar dentro do umbral, porque aqui é uma descrição de uma região umbralina, já não era mais um aeróbus. Muita gente passou a denominar tudo quanto é tipo de máquina louca do mundo espiritual capaz de voar de aeróbus, mas não. Aeróbus é um tipo de aparelho específico que existia para movimentação dentro da colônia espiritual. Esses outros equipamentos, eles não receberam assim um nome próprio. O André Luiz não se importou muito em dar nome a eles para que a gente pudesse fazer algum tipo de diferenciação, como, por exemplo, avião e submarino, que só de você ouvir essas palavras você já sabe mais ou menos o que imaginar. Então, muito bem. E depois ele coloca um ponto importante, que o uso desses aparelhos seria interessante apenas e tão somente enquanto eles, André Luiz e Vicente, personagens da obra, não possuíssem asas espirituais. O que seriam essas asas espirituais? Seriam as asas de anjo, né, com pluma e tudo? Não. Seria a chamada volitação, quando o espírito, desmaterializado o suficiente com a força do seu pensamento, consegue se projetar no ar. Ele literalmente voa e ele vai para onde ele quiser. E as pessoas que têm facilidade com as chamadas viagens astrais, né, as projeções, as saídas do corpo, etc., elas narram isso para todo lado. Isso aí é algo extremamente fácil de achar na internet. Existem muitas literaturas sobre isso. Muito bem, vamos continuar, né? O áudio está ficando grande, mas fazer o quê, né? Quem quiser aprender, escuta até o fim, né? Continuando. Não é promessa de amizade, é lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando para regressar. Olha só, hein? Agora é a hora das cabeças explodirem. Livro Os Mensageiros, capítulo 33, lançado em 1944. André Luiz está dizendo que esse pequeno aparelho, que era um carro semelhante a um carro com asas, que tinha a capacidade agora de se deslocar pelo umbral, os conduziu por enormes distâncias no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Então ele não tocava o solo, mas também não estava voando como um avião, ele conservava baixo. E que quase ao meio-dia eles chegaram no que ele chama de humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação. Olha só, os processos tecnológicos no mundo espiritual não são fumaça. Nós chamamos de mundo espiritual por falta de termo mais adequado. Mas o que nós chamamos de mundo espiritual, que é as primeiras realidades, as primeiras esferas, planos, dimensões, enfim, que existem além da matéria física grosseira, são também matéria. Apenas mais sutil se comparada à nossa, mas ainda matéria. Então as coisas ainda precisam de eletricidade para funcionar, ainda há
combustível. Ah, é gasolina, etanol? Sei lá, não conheço as narrativas sobre isso. Mas André Luiz está dizendo, eles foram abastecer. E ali também funcionava o quê? Uma oficina de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Então, olha, os pilotos, os frentistas e os mecânicos não vão estar desempregados caso consigam aí chegar a esse estágio de trabalhar em postos avançados destinados à manutenção de máquinas no umbral. Muito doido, né? Bom, vamos seguir agora lá no livro E a Vida Continua, capítulo 18. Este é um livro publicado em 1968. Então, já bastante tempo depois aí dos Mensageiros. Então, leitura. Enfim, a volta. Ambos, Eveline e Fantine, manifestavam o contentamento de crianças em festa. A primeira vinda ao lar após 2 anos. As despedidas, antes de se incorporarem à reduzida equipe de companheiros que tornariam ao domicílio terrestre, em condições iguais às deles, recolheram de Ribas a recomendação. Vocês representam nossa cidade, nossos costumes e princípios. Portem-se na base do novo entendimento. Se precisarem de auxílio, comuniquem-se conosco pelo fio mental. Um abraço e os votos de felicidade para a viagem. Quando o veículo pousou rente à via Anchieta, no ponto em que a estrada se bifurca, descerrando o caminho para São Bernardo, o pequeno grupo dispersou-se. Cada excursionista era um anseio itinerante, cada qual um mundo vivo de saudades. O dirigente da caravana responsável pela viatura marcou regresso para o dia seguinte, que os viajantes se reunissem ali mesmo, esgotado o prazo de 24 horas. Livro E a Vida Continua, capítulo 18, 1968. Todos esses livros são de André Luiz, ok? Olha só que interessantíssimo. Nessa obra, André Luiz já está descrevendo o que ele chamou de uma viatura, isto é, um veículo que pegou alguns espíritos que estavam uma colônia e os trouxeram para São Paulo. E André Luiz diz até onde que ele pousou, na via Anchieta, no ponto em que a estrada se bifurca, descendo o caminho para São Bernardo. Talvez até alguns de vocês que estão escutando isso agora, talvez conheçam esse local, ou não sei se ainda existe, né, porque é 1968, mas acredito que sim, né? Então ele está dizendo aonde essa máquina pousou. E os espíritos foram trazidos ali para visitar os seus familiares. Não eram espíritos elevados, eram pessoas que ainda estavam se habituando à realidade espiritual e passando por um intenso processo, né, de ressignificação de si mesmos, e que o dirigente da caravana e responsável pela viatura falou: daqui 24 horas vocês vêm para cá, porque eu venho buscar vocês. Olha que interessante. Lá no nosso lar, vimos a existência do Aeróbus, que se movimenta dentro da colônia. No livro Os Mensageiros, vimos um outro aparelho semelhante a um carro com asas, que era capaz de se locomover no umbral. No livro E a Vida Continua, André Luiz está falando de um outro aparelho de transporte que era capaz de trazer os espíritos da colônia para a Terra. Então percebem que eu estou falando de 3 equipamentos diferentes, mas que servem de veículo àqueles espíritos que não têm elevação suficiente para se locomoverem por si mesmos. Bom, nós vamos continuar aqui também no livro E a Vida Continua, capítulo 21. Em poucos momentos, no entanto, a perplexidade e a aflição de ambos se viram atenuadas com a vinda do carro voador, que se transportara da via Anchieta à praia do Mar Casado, que ele coloca uma nota dizendo que é no Guarujá, onde se achavam a fim de conduzi-los a São Paulo. Ribas escutara as súplicas do púlpito torturado e expedira ordens de caráter urgente, para que os 2 tutelados do Instituto de Proteção obtivessem imediata cobertura. Eveline escorou o companheiro e instalou no veículo, que se alçou a grande altura.
Por mais tentasse palestra, não colhia dele senão monossílabos. Fantine silenciara, evidenciando, porém, através do olhar triste e esgazeado, o vulcão de sentimentos contraditórios que lhe explodia no peito. Alguns minutos de voo, e atendendo-se às instruções de Ribas, foram os 2 viajuros internados em departamento de repouso de uma das casas espíritas cristãs, que honorificavam a vida paulistana, onde Ernesto começou a receber os cuidados precisos a fim de desvencilhar-se do trauma de que fora cometido. E a vida continua, capítulo 21. Olha só, no trecho anterior, eu li para vocês um pequeno pedaço onde os espíritos embarcaram nessa viatura, nesse carro voador, e vieram da colônia para a Terra, dizendo inclusive o lugar em São Paulo onde ela pousou. Nesse outro trecho, no capítulo 21, ele está dizendo que esses espíritos voltaram para aquele ponto de encontro, entraram nessa nave e se deslocaram para outros lugares em São Paulo, a grande altura. Olha só que interessante. Então não é apenas sair de uma colônia e vir para a Terra, ele também tem a capacidade de se deslocar na própria Terra, levando os espíritos para locais onde se faça necessário. E faz isso, como André Luiz está dizendo, no veículo que se alçou a grande altura. Acho que já está dando para formar a ideia que eu quero trazer, né? Bom, agora vamos dar um outro olhar que nós vamos encontrar lá no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 10. Esse é um livro publicado em 1946. Leitura. As instituições socorristas como esta podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração continuou. Permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios, e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que se situa, temporariamente a personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial. Prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 10. Bom, eu vou fazer um resumão do que o André Luiz está vivenciando. Ele está numa região umbralina, onde existe um posto de socorro espiritual, não é propriamente uma colônia, um posto de socorro e trabalho, chamado Lar Fabiano de Cristo, que é uma espécie de construção feita sobre uma plataforma que tinha a capacidade de se deslocar de um lugar para outro. E por uma razão específica, que eu não vou entrar, porque isso aí ia demandar um estudo longo, porque ia bugar muitos cérebros, porque bugou o meu também quando eu li pela primeira vez, mas enfim. Então, esse posto de socorro ele estava sobre uma plataforma, uma máquina que nós nem sequer sonhamos, e essa máquina tinha capacidade de se deslocar de um lugar para outro, levando toda a edificação. Então, quando necessário, eram ativados vários processos magnéticos e uma tecnologia que nós nem sonhamos. Então, toda aquela estrutura se elevava do solo e ia até o local onde eles queriam deixá-la. Então, aqui nesse trecho a gente vê uma informação muito importante. As leis da matéria densa
Nossas velhas conhecidas da crosta planetária não são as que presidem os fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. Lembra lá atrás quando eu disse que nós chamamos de mundo espiritual porque nos falta analogia melhor, mas que ainda há matéria, ela apenas é mais sutil? É o que muitas literaturas, inclusive esotéricas, vão chamar de quintessência. Matéria quintessenciada, matéria sutil, mas ainda matéria. E que eles têm uma tecnologia que eles já aprenderam a dominar, né, no uso, né, das energias atômicas, que fazem com que surjam máquinas e processos e tecnologias que nós estamos 300 mil anos, não estou brincando, não sei quanto tempo, mas sem dúvida alguns séculos, pelo menos, de ter aqui na Terra. E aí ela faz uma observação também muito curiosa no final, né? Que não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma oitava parte do plano onde passa a existência. Ou seja, nós não conhecemos ainda sequer a nossa própria vida material. Assim, se fosse possível dividir em 8, está dizendo aqui que nós conhecemos uma. Olha quantos mistérios ainda há para conhecer dentro da própria Terra, não é? E acho que nós estamos abordando um deles aqui hoje. Bom, finalizando as referências, né? O áudio já passou de meia hora, meu Deus, mas vamos lá. Também no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 10, mais um outro trecho. Diz assim: escutava-os entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, pudemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Bom, vou resumir meu entendimento dessa questão e voltar ao título dessa reflexão. Para mim, pessoalmente falando, pelo menos a grande maioria das luzes, dos objetos que são detectados em radares, dos relatos de avistamento não são de máquinas extraterrestres. Não são discos voadores, não são seres encarnados de outros mundos que estão visitando a Terra. Grande parte dos céticos refutam a questão da visita à Terra justamente batendo na tecla das imensas distâncias cósmicas, porque é uma coisa assim incrível de se pensar, né? Por exemplo, uma máquina para sair de uma outra galáxia, por exemplo, e vir até a nossa, ela poderia levar milhões de anos viajando à velocidade da luz. Então é um tempo inconcebível. Então, ou existem outras formas de viajar, e tem várias teorias, né, sobre buraco de minhoca, essas coisas, ou o que nós estamos vivenciando aqui na Terra, pelo menos em grande parte, repito, em grande parte, é o que eu acredito, nós estamos apenas tendo contato com naves, equipamentos ou processos que são comuns no mundo espiritual e que de uma forma ou de outra frequentemente se fazem presentes, conseguem se adensar, se tornam visíveis aos nossos olhos e aos nossos equipamentos. Então, esse é o olhar sobre os OVNIs que eu tenho, a minha opinião, que casa com algumas experiências que eu já tive. Em 2006, eu estava aqui em Peirópolis, que é um bairro rural de Uberaba, com a minha esposa, e nós vimos uma queimada, a cana estava pegando fogo, e em determinado momento eu olhei e vi uma esfera. Não muito alta nem muito baixa, eu calculo talvez uns 100 e poucos metros de altura. E ela se movia bem devagarzinho, parou perto de onde a gente estava, não tinha ninguém com a gente, era um entardecer. Eu peguei uma câmera que eu tinha, fotográfica, não era TechPix, antes que alguém fale,
mas não era muito boa também, mas não era TechPix, e tirei algumas fotos. Infelizmente, essas fotos se perderam. Tinha um computador onde elas estavam armazenadas e ele queimou o HD, então não tinha backup, não tinha nada, aquilo se perdeu para sempre. Mas quando eu passei as fotos para o computador, eu observei que todas as demais fotos que eu tirei com a máquina estavam perfeitas. As 4 fotos que eu tirei do objeto, elas estavam em preto e branco, e dava para ver que o objeto tinha como se houvesse vários contornos luminosos e que dava uma certa textura à cor branca. Então no centro era muito brilhante, depois parecia ter uma camada menos, uma outra menos, uma outra menos. Esse objeto passou por cima de nós até desaparecer no horizonte. Nas conversas que eu já tive com as entidades sobre esses assuntos, não são todas que gostam de falar nisso, não são todas que estão abertas a falar sobre isso, mas pelo menos uma entidade me disse que sim, que muito do que a gente vê aqui na Terra são veículos transitando entre colônias ou trazendo espíritos para a Terra. Então, em minha opinião, aquilo que nós chamamos OVNIs, objetos voadores não identificados, e para mim é um fato, a própria Força Aérea Brasileira tem uma pancada de documentos onde ela fala, aconteceu um monte de coisa louca que a gente não sabe explicar, até a noite oficial dos OVNIs no Brasil, 19 de maio de 1986, por exemplo, que narram isso, objetos luminosos que se deslocam em alta velocidade, são capazes de fazer manobras inconcebíveis para a nossa tecnologia e que vêm e vão do nada. Inclusive algumas filmagens onde eles parecem se materializar e se desmaterializar no ar. Para mim, são máquinas espirituais, veículos ou até mesmo situações como aqui da casa transitória. E eu não vou entrar nessa reflexão na questão dos astronautas do passado, de abdução, avistamento, contato de 3º grau, contato de 4º grau. Isso fica para um outro momento, mas eu nem tenho opinião formada sobre isso. Mas a questão dos OVNIs, os objetos voadores, as luzes que se veem no céu, que fazem movimentos que nossas máquinas não conseguem fazer, que surgem e somem do nada, que às vezes são detectados por radares, perseguidas por aviões e que colocam a nossa tecnologia no chinelo, para mim, são naves espirituais. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.